queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos novamente para este momento de devoção. É sempre muito bom dedicarmos um tempo no nosso dia para ouvirmos a palavra de Deus, refletir na palavra de Deus e também orarmos ao nosso Deus. Hoje, terça-feira, dia 30 de junho, eu sou o pastor Tiago Martinho Arndt, sou pastor na paróquia Redentor de Vitória, no Espírito Santo, e quero compartilhar com vocês no dia de hoje o texto do Salmo número 35, dos versículos 1 até o 10. Salmo número 35, versículos 1 até o 10, Salmo de Davi. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga, pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prendam os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. Livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Até aqui o texto do Salmo número 35, dos versículos 1 até o 10, com ênfase nesse último versículo: pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Novamente, queridos irmãos, nós temos aqui uma oração do rei Davi, e muitos salmos de Davi são uma oração. Nós já vemos isso nas últimas devoções que nós estamos acompanhando, e Davi, mesmo sendo rei, ele pede o auxílio e a proteção do nosso Deus. Isso fica muito claro nos salmos em que nós temos uma oração do rei Davi. Ele era um rei bastante perseguido, tinha muitos inimigos de outros povos e muitos queriam acabar com a vida dele, por isso que ele sempre pedia essa proteção da parte de Deus. Em algumas situações de nossa vida, nós precisamos de alguém para nos defender. Seja por algum perigo, alguma ameaça, alguma situação de injustiça, alguma situação de violência, talvez alguma opressão. Muitas são as situações em que as pessoas ou que nós não podemos resolver aquilo que nós estamos enfrentando sozinhos, pois temos alguma coisa que é mais forte do que nós, que está nos oprimindo, que está causando danos a nós. E por isso é sempre importante recorrer a alguém para nos ajudar. Dificilmente sairemos de algumas situações sozinhos. Minha dificuldade sempre é essa: a quem recorrer? A quem pedir auxílio? A quem pedir a proteção? Problemas de saúde, nós podemos recorrer a um médico, vamos no posto de saúde. Acusações injustas, resolvemos com um advogado. Opressões e violências, a alguma autoridade policial. Queridos irmãos, nós temos algo dentro de nós que nos oprime e nos condena, que nos enche de culpa, que é o nosso pecado. Por mais que lutemos contra, sempre cometemos pecados. E nesse caso só podemos recorrer a uma pessoa. Só podemos recorrer a Jesus, porque foi Ele quem assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso pecado e se sacrificou naquela cruz em nosso lugar para nos conceder perdão,
e nos livrar de nossas culpas. Recebemos essa grande bênção do perdão através de Jesus, recebemos através da fé, do ouvir da sua palavra, através também do batismo, onde recebemos a fé no Salvador Jesus. Que possamos, queridos irmãos, sempre recorrer a esse nosso Deus que é protetor, que é salvador e que está sempre ao nosso lado, nos cuidando e nos protegendo. E assim viver uma vida mais leve. Podemos viver a confiança do perdão, perdoar, ser perdoado, para viver também de uma forma mais tranquila os nossos dias, sabendo que Deus cuida de tudo, nos mínimos detalhes, inclusive cuida do nosso pecado, nos perdoando. Que Deus sempre nos mantenha firmes na fé em Jesus. Amém. Falamos com o nosso Deus em oração. Bondoso Deus e gracioso Pai Celestial, graças nós te rendemos por mais este dia que tu nos concedes, por todo o cuidado e proteção que tu sempre dispensas a nós, especialmente por Jesus Cristo ser o nosso Salvador, a quem podemos recorrer durante toda a nossa vida, todos os nossos dias, em todas as situações de perigo e de necessidade, onde sabemos que Jesus nos perdoa o nosso pecado, todos os pecados que cometemos contra Ti e também contra as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso próximo, as pessoas a quem nós até amamos, mas que cometemos pecados. Bondoso Deus, cuida de nossas vidas, abençoa o nosso dia, abençoa o trabalho de nossas mãos, para que possamos Te louvar e Te servir lá onde Tu nos colocaste, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade. Esteja conosco em cada momento. Nós Te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tenham todos um abençoado dia e nós nos vemos numa próxima oportunidade.